Oi, Carol! Tudo bem, amada da minha vida? Que bom te ter aqui, minha linda! Mais um dia da nossa campanha de oração. Já vou encaminhar aqui para outras mulheres. Você, Carol, que já está aqui comigo, faça essa gentileza também. Vai ser um dia bem especial. A nossa live, a campanha de oração tem sido muito especial, né? Mas sair daqui eu não quero mais. Eu não quero mais. Oi, Gi, tudo bem? Ó, já encaminhei aqui para algumas mulheres. Vocês que estão entrando agora também, se já puderem encaminhar para outras mulheres, nós estamos no nosso 8º dia da nossa live de oração, 8º dia também do Desafio Resgate, né? E Deus tem feito grandes coisas já nas nossas vidas, né? E eu falo na minha vida também, porque muitas mudanças têm acontecido desde o momento que nós iniciamos o projeto juntas. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, né? A palavra de hoje vai ser bem bacana, bem linda. Ontem também foi muito linda, né? A Gi que ontem nós conversamos, né, Gi, se conseguires parar um tempinho para dar uma olhada na live, porque foi muito especial ontem com a Lívia. A Carol tá aqui, né, e sabe realmente quanto foi especial. Mas a gente já vai começar a nossa live e você que tá aqui, né, Carol, hoje, já vai encaminhando para outras mulheres também. E a gente dá sequência, conforme as mulheres forem entrando, a gente já vai estar dando start aqui na nossa palavra, né? Deixa eu enviar aqui para uma pessoa que veio na minha cabeça agora. Fico, não importa o quanto eu me sacrifique, consigo alcançar. Aqui. Vamos lá. Nós já falamos durante esses dias, né? Falamos sobre deserto, falamos sobre processos, falamos sobre identidade, né? Falamos sobre propósito, enfim, falamos sobre diversas coisas ao longo desses 7 dias, né? O 8º dia hoje. E hoje a gente vai falar um pouco sobre vaidade, que foi a palavra que eu comecei hoje de manhã, tá? E eu sempre falo aqui que tudo aquilo que eu venho trazer para vocês, primeiro Deus, Ele comunica para mim, Ele ministra primeiro no meu coração, né? Então, conforme a gente prega, primeiro nós pregamos primeiro para nós, né? Para o nosso coração. Então, é um assunto que quase nós não gostamos de falar, né? Sobre a vaidade. Mas o mais incrível é que quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós temos entendimento, mais nós conhecemos a verdade, mais nós conhecemos, né, o quanto de fato nós somos orgulhosos, o quanto somos vaidosos, né? Tem uma frase, e eu não sei de quem é essa frase, mas diz que a Bíblia tem o que nós não gostamos, que é a verdade, né? Por isso que às vezes há um confronto que quase nós não conseguimos, não temos acesso à palavra, porque a palavra ela revela aquilo que nós não queremos muitas vezes ser. Por quê? Porque confronta muitas vezes o nosso orgulho, né? Confronta os nossos desejos e a nossa vaidade. E tem um livro na Bíblia que é Eclesiastes, que foi escrito por Salomão, né? O homem mais sábio que existiu. E eu acho lindo esse livro aqui, porque ele retrata a vida de um homem que teve inúmeras experiências nesse mundo, que teve acesso a inúmeras coisas. Ele foi o homem mais rico que existiu, né, segundo a palavra. Então ele teve acesso a inúmeras coisas, as melhores coisas. E ele retrata nesse livro que sem Deus tudo é vaidade, né? E nós falamos muito ao longo desses dias sobre as intenções dos nossos corações, sobre nós reconhecermos, entendermos quais são as verdadeiras intenções do nosso coração. Então eu vou começar aqui lendo uma palavra para vocês, que é Eclesiastes 1, a vida é uma ilusão. São essas palavras do sábio que era filho de Davi e rei de Jerusalém.
É ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando e afinal que vantagem leva a tudo isso? Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. O sol continua a nascer e a se pôr e volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no mesmo lugar. Todos os rios correm para o mar, porém o mar não fica cheio. A água volta para onde nascem os rios e tudo começa outra vez. Todas as coisas levam a gente ao cansaço, um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos de ouvir. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez, o que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo nesse mundo. Será que existe alguma coisa de que a gente possa dizer, veja, isso nunca aconteceu no mundo? Não. Tudo já aconteceu antes, bem antes de nós nascermos. Ninguém lembra do que aconteceu no passado, quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro também não vai se lembrar delas. A palavra continua, a experiência do sábio. Eu, o sábio, fui rei de Israel, em Jerusalém, e resolvi examinar e estudar tudo o que se faz nesse mundo. Que serviço cansativo é este que Deus nos deu? Eu tenho visto tudo o que se faz nesse mundo e digo, tudo é ilusão. Em outras versões diz, tudo é vaidade. É tudo como correr atrás do vento. Ninguém pode endireitar o que é torto, nem fazer contas quando faltam os números. E pensei assim, eu me tornei um grande homem, muito mais sábio do que todos que governaram Jerusalém antes de mim. Eu realmente sei o que é sabedoria e o que é conhecimento. Assim, procurei descobrir o que é o conhecimento e a sabedoria, o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que isso é o mesmo que correr atrás do vento. Quanto mais sábia uma pessoa, mais aborrecimentos ela tem. Quanto mais sabe, mais ela sofre. Essa palavra hoje foi a palavra que Deus ministrou no meu coração essa manhã aqui no meu devocional, né? Quando ele fala que tudo é vaidade. Uma das coisas que eu tenho aprendido muito com Deus desde quando eu comecei a caminhada com Ele é sempre olhar o meu coração e me questionar sobre as reais intenções do meu coração. Nós temos inúmeros desejos, nós temos inúmeros sonhos, né? Mas o que Deus tem me ensinado desde quando eu iniciei essa caminhada com Ele é me perguntar e refletir o porquê que eu quero esses desejos, esses sonhos. O porquê que eu quero, né? Tudo aquilo que eu estou pedindo para Ele. Sabe que sentido isso vai trazer para minha vida? Qual é o motivo real daquilo que eu estou pedindo para Deus? Porque quando nós colocamos diante de Deus os nossos pedidos, Deus ele não analisa o nosso pedido, ele analisa a intenção do nosso coração. Em Tiago fala, né? Vocês não recebem porque vocês não pedem. Quando pedem, vocês pedem mal, com as intenções erradas do coração de vocês. Por inúmeras vezes eu levei a Deus inúmeros pedidos diante dele e grande parte dos pedidos a resposta foi não. E aí depois eu compreendi que esses nãos não foi porque Deus não me ama, não, porque um pai ele sempre quer dar as coisas para um filho. Quem é mãe aqui sabe que um pai, uma mãe, ela deseja dar as coisas para o filho. E às vezes ela tem a condição de dar algo para aquele filho, mas ela não dá porque ela quer trabalhar algo no coração do filho dela. Por amor ela diz não. E assim é Deus conosco. Às vezes a mãe, né, ela consegue compreender, entender qual é a intenção do coração do seu filho, né? Ela consegue compreender o coração do seu filho. Deus também consegue compreender o nosso coração. Então a mãe disse, olha, se eu der isso aqui para você agora, nesse momento, é a mesma coisa que nós pegarmos um bebê e a gente dá a chave de um carro para ele, né? Então se eu vou dar a chave de um carro para um bebê, ele não está preparado para poder dirigir. Por amor eu não posso fazer isso. Porque um bebê não vai nem saber ligar o carro. E se uma criança um pouco, né, os meus sobrinhos ali, o Enzo tem 4 anos, ele já consegue entrar no carro, ele vê o pai dele dirigindo, onde coloca a chave, onde gira a chave, ele sabe fazer isso. Mas se eu der uma chave do carro pro Enzo, qual é a chance de ele sofrer um acidente e se machucar gravemente? É muito grande, porque ele ainda não está preparado para aquilo dali. Então os não de Deus não é porque não necessariamente Ele não quer nos entregar
aquilo que nós estamos pedindo, mas talvez Ele não queira nos entregar naquele tempo, naquele momento. Mas a primeira coisa que Deus faz quando nós chegamos diante dele é fazer uma limpeza no nosso coração. Por isso que a Bíblia diz, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele provém todas as coisas da vida. Quando o nosso coração está desajustado, as intenções estão erradas, ele está repleto de orgulho, está repleto de amargura, repleto de ferida que não foi tratada, tudo aquilo que a gente deseja é para alimentar tudo isso. É para alimentar, e tudo isso, quando ele fala correr atrás do vento, eu posso. Em nenhum momento o sábio diz que nós não podemos, né? Aqui, depois, se a gente continuar a leitura desse livro, a gente não significa que a gente não possa pedir para Deus até inclusive bens materiais. Mas tudo que Deus quer é ocupar o primeiro lugar do nosso coração. Em Provérbios fala que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, se Deus ocupa o primeiro lugar do meu coração, todas as minhas decisões a partir dali, elas vão ser direcionadas pelo Espírito Santo. E a partir do momento que eu me relaciono com o Espírito Santo, a partir do momento que eu me relaciono com Deus, aquilo que eu começo a pedir está alinhado com aquilo que Ele já quer me entregar. Por isso que a Bíblia diz, conforme vocês... se vocês se mantiverem em mim, as minhas palavras em vocês, vocês vão receber tudo o que vocês pedirem. Mas essa palavra não diz que a gente, como um filho mimado, vai estar recebendo tudo exatamente como nós pedimos. Como eu falei anteriormente, muitas coisas que eu pedi para Deus eu recebi como resposta ou não. Mas, conforme nós nos relacionamos com Ele, aquilo que nós pedimos já é aquilo que Ele quer nos entregar. Então Deus, conforme a nossa identidade, ela está alinhada, ela está ajustada, o nosso caráter está forjado, Deus tem curado o nosso coração, Ele vai revelando, não revela tudo, mas Ele revela uma parte das promessas que Ele tem para nós, sabe? E isso é para nos dar um gás durante os desertos, os processos, então Ele vai revelando, só que primeiro Ele vai curando o nosso coração. E isso aconteceu comigo, sabe? Então Deus, a primeira etapa é curar o nosso coração. E todos os dias isso vai ser para vir. Então quando a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança do Criador, Jesus, Ele é manso e humilde de coração. Por isso que a Bíblia diz, né? Aprendam comigo que sou manso e humilde de coração, porque o fardo que eu tenho é um fardo leve. Então Jesus, Ele está ali disponível para que a gente possa todos os dias, através aqui da palavra que está acessível a nós, aprender sobre quem é Jesus, e dessa forma, se eu aprendo quem é Jesus, eu me relaciono com Ele, mas eu me torno de fato quem Ele é, né? Ou seja, eu sou imagem e semelhança dEle. Então, o que essa palavra diz é que tudo é como correr atrás do vento, é que tudo sem Deus é uma vaidade, é uma ilusão. E quando ele estava chegando ao final da vida, né, o sábio fala que eu tive acesso às melhores coisas. Se a gente continuar a palavra aqui, diz que ele teve acesso a tudo de melhor nesse mundo. Foi o homem mais sábio, foi o homem mais rico, ele teve acesso a tudo. Mas ele percebeu que uma vida sem Deus é uma vida repleta de vaidade. Porque tudo aquilo que nós desejamos sem Deus é para alimentar talvez desejos, feridas, orgulho, ego. Com Deus, muda a intenção do nosso coração. Tudo aquilo que nós desejamos está alinhado com algum propósito que Deus tem para nós. Com algum propósito, sabe? E esse ajuste é um ajuste que demora, é um ajuste que precisa passar por um processo, sabe? Exatamente, tudo sem Deus é nada e nada com Deus é tudo. Então aqui, em nenhum momento, Deus diz que a gente não possa pedir coisas materiais, que a gente não possa desfrutar de viagens, que a gente não possa, sabe, ter o melhor dessa terra, porque a Bíblia diz, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus é uma promessa para nós, para que a gente tenha uma vida em abundância aqui dentro e aqui fora. O nosso reino, para quem é filho e se relaciona com Deus, o nosso reino é o reino dos céus. Por isso que a Bíblia diz que tudo aquilo que nós consideramos demais aqui na terra, como o ouro, por exemplo, a prata e o ouro, ela servirá de estradas para a gente caminhar por cima deles. Por quê? Aquilo que é muito valoroso para nós aqui nos céus não é valoroso, porque lá está a nossa riqueza. E as nossas riquezas valem muito mais do que prata e do que ouro. Mas ter essa percepção aqui em terra é algo que nos salva da nossa própria vaidade, do nosso próprio orgulho, das nossas intenções erradas.
para que nós não nos tornemos escravos de rotinas desajustadas. Porque muitas vezes, qual é a intenção do meu trabalho? Qual é a intenção, né, real do meu coração? Muitas vezes dizemos que não, Deus ocupa o primeiro lugar do nosso coração, mas será mesmo? Será que as minhas atitudes agradam o coração de Deus? Será que as intenções do meu coração agradam o coração do Senhor? Será que Ele se felicita da forma como eu vivo? Será que Ele se felicita com os desejos que eu tenho? Se Deus olhasse para mim, hoje olhasse para a minha realidade, Ele se alegra ou Ele chora? O meu coração é um coração que agrada o coração do meu Pai? Porque se Deus tem uma vida em abundância aqui, eu tenho a certeza, a convicção de que sim, Deus quer que a gente desfrute também do melhor dessa terra, porque tudo que nós vemos aqui é bênção. Deus não quer uma vida medíocre, Deus não quer uma vida escassa, Deus não quer uma vida onde a gente viva só para suprir necessidades. Não, Deus quer que nós desfrutemos do melhor dessa terra também, mas tendo a concepção de que nada disso pode ocupar o primeiro lugar do nosso coração. Porque a partir do momento que tudo isso ocupa o primeiro lugar do nosso coração, tudo isso se torna uma vaidade. E aí a gente se perde, sabe? Então, o meu convite para você hoje, né, é que eu e você, nós possamos fazer uma análise, um diagnóstico do nosso coração e colocar diante de Deus para que o Senhor nos mostre realmente quais são as intenções de tudo aquilo que estamos pedindo. Às vezes a gente fica tão preocupado em querer, angustiado, ansioso em conquistar coisas que não agradam o coração de Deus, sabe? Eu vejo muitas famílias se perdendo. Eu tive uma conversa com uma cliente minha que queria abrir uma outra empresa, né? Mas ela também queria ser mãe. E Deus me revelou ali que o que Ele queria de fato era que ela não abrisse essa outra empresa, né? Porque isso demanda tempo, dinheiro, até estruturar uma outra franquia, né? Enfim, envolve muitas coisas. E aí eu fiz uma pergunta para ela, obviamente não fui direta, né? Mas eu fiz uma pergunta, eu disse: minha linda, pergunta para Deus se é isso que Ele quer, sabe? Porque às vezes Deus não quer que você abra uma empresa, talvez Deus queira que você tire esse tempo para ficar mais com a tua filha, né? Que ela já tem uma filha. Talvez Ele queira nesse tempo que você fique mais com o seu esposo, que você fique mais com a tua família enquanto esposa, enquanto mãe. Talvez Deus não queira que você abra uma outra franquia, mas isso é uma coisa do teu coração, né? Mas pergunta para Ele o que Ele quer que você faça. Resumindo, ela estava inquieta. Eu partiu tudo do início porque ela disse que ela queria, mas estava sem paz. E aí por isso que nós começamos essa conversa, né? Porque o princípio da nossa decisão é a paz que a gente sente no nosso coração. A paz que excede todo entendimento. Se não sentimos paz, não está alinhado com aquilo que Deus deseja para nós. E, enfim, ela não queria... Chegou um momento que ela já não queria mais abrir, mas o marido dela queria, porque queria abrir. E eles então abriram uma outra franquia da empresa em Balneário Camboriú. E resumidamente, contando a história, a empresa deu inúmeros problemas, sabe? Não conseguiram funcionários, tinha muita dificuldade para vender, enfim, fora do normal, estava travado, as coisas não iam para frente. E aí, a Érica tá aqui. Érica, seja bem-vinda, lindona. O que aconteceu? Enfim, tendo prejuízo, a empresa não indo para frente, ela decidiu então, olha, eu não quero mais ter essa franquia, vamos fechar, né? E ela, o esposo, partiu do marido então fechar aquela franquia. Eles fecharam aquela empresa porque ela estava conversando comigo ao longo dos meses e eu disse: minha linda, coloca isso em oração e aquilo que for para vocês decidirem, Deus vai colocar no coração do teu esposo. Então partiu dele tomar essa decisão, eles fecharam a empresa. E aí teve um período, eu acho que foi final do ano passado, início desse ano, eu não consigo recordar bem, mas que teve inúmeras chuvas aqui, né? E alagou a Balneário Camboriú, alagou a região de Palhoça, Grande Florianópolis, e a empresa era em Balneário Camboriú, essa franquia. E aí um dia eu cheguei para atendê-la, ela disse: Alex, eu tenho um testemunho para contar. Tu acredita que o meu marido decidiu por fechar a empresa, nós fechamos a empresa. Na semana seguinte, deu uma chuvarada lá, aquela chuva que deu em Balneário, sabe? Então, aquela chuva, a água entrou até o teto
do local onde era a nossa empresa. Se nós estivéssemos com a empresa lá ainda, a empresa teria tido 1 milhão de prejuízo e a gente tinha quebrado. Então, por isso que caminhar com Deus é o caminho assertivo, sabe? E depois ela mesma reconheceu que o fato dela abrir uma outra franquia seria por orgulho e por vaidade, sabe? Mas não era o que Deus queria. Então tudo aquilo que está desalinhado com o desejo do coração do Senhor é uma vaidade do nosso coração, é um orgulho, sabe? É um desejo desajustado. E o meu convite hoje para você é sobre todas as suas decisões, as micro decisões, porque Deus se felicita quando nós chegamos com algo que pra gente é uma coisa corriqueira, sabe? Mas quando nós chegamos diante de Deus e dizemos assim, Pai, isso agrada o teu coração? É o que o Senhor quer para mim? É aquilo que o Senhor tem determinado para minha história? Essa direção está alinhada com aquilo que o Senhor deseja? E o Senhor vai te mostrar o caminho. Ele mostra, tá? Deus sempre revela a verdade. Sempre, sempre, sempre. Mas nós temos que entender que muitas vezes a verdade não vai ser aquilo que nós queremos. E aí entra nesse confronto daquilo que Deus deseja, da verdade de Deus entre o nosso desejo. Tá? Mas o caminho com Deus sempre é o melhor. Muitas vezes a gente vai tomar uma decisão sem Deus e pode fazer super bem, pode gerar um resultado imediato nesse momento, né? Pode gerar um resultado agora, mas a longo prazo a gente não conhece o futuro e Deus conhece o nosso amanhã. Então às vezes a gente olha, não, mas essa decisão foi a decisão mais assertiva, mas e amanhã? E daqui a 1 ano? E daqui a 5 anos? Toda decisão ela gera algum tipo de resultado, algum tipo de consequência. Nós temos o livre-arbítrio, né? Nós podemos decidir por si. Mas eu já fui uma pessoa que tomei inúmeras decisões sozinhas. E eu me frustrei muito. E muitas das decisões que eu tomei foi baseada naquilo que eu achei que ia dar certo. Porque estava dando certo para alguém. Então o meu orgulho conduziu as minhas decisões. Os desejos desajustados conduziram o meu coração e eu me frustrei muito. Isso fez com que eu passasse por inúmeras dificuldades. Por isso que eu tenho muito temor hoje em perguntar a Deus, isso é o que o Senhor deseja? Está alinhado com aquilo que o Senhor tem para a minha vida? Porque se não for, já tira do meu coração, não permita que nenhum desejo acesse o meu coração se não for o desejo do teu coração. Não permita que eu faça alianças com pessoas que não estejam conectadas a Ti. Não permita que projetos se concretizem se não forem aqueles que o Senhor deseja. Não permita que eu me envolva com pessoas que não estão alinhadas com o propósito do Senhor para a minha vida. E Deus faz esse filtro, Ele não permite, tá? Deus sempre revela a verdade. Eu vou falar que no momento, pelo fato de confrontar o meu próprio orgulho, meu próprio ego, os não de Deus me doíam. Mas hoje eu me agrado no não de Deus, sabe? Então eu me alegro e agradeço no sim e no não. Porque eu sei que o não dele é por amor a mim. Tá bom, minhas lindas? Eu vou finalizar essa oração, então, esse nosso encontro, a live com a oração, como nós temos feito, tá? Então eu te convido, aonde quer que você esteja nesse momento, a fechar os teus olhos e abrir o teu coração para a nossa oração, tá bom? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por mais um dia sobre a tua presença, Deus. Agradecemos, Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua lealdade, pela tua generosidade, Deus. Agradecemos, Deus, porque o Senhor é bom nos sims e nos nãos. Agradecemos pelas portas abertas e pelas portas fechadas, Deus. Agradecemos pelas feridas curadas, orgulhos que foram arrancados do nosso coração. Agradecemos porque o Senhor sempre nos revela a verdade, Pai. E esse é o nosso pedido de hoje. Senhor, que o Senhor nos revele a verdade, a verdade que está no nosso coração, quais são as intenções reais do nosso coração. Que o Senhor nos mostre, Pai, exatamente aquilo que não está alinhado com os seus desejos para a nossa vida. Senhor, que o Senhor também nos mostre, Pai, caminhos que estamos seguindo que não estão alinhados com os caminhos de Deus para a nossa vida. Senhor, nos conduza pelos teus caminhos, nos conduza de acordo com a tua vontade, Pai. Nos leva, Pai, para o teu coração. Deus, nós queremos estar no centro da tua vontade, Pai. E mesmo que precisemos mudar a rota inúmeras vezes, Pai, não importa. Tudo que nós queremos é viver alinhadas com aquilo que tu tens para nós, Pai. Nós não queremos caminhos que agradem os nossos olhos, mas que desagradem o teu coração.
Pai, nós reconhecemos que tudo aquilo que o Senhor não está, tudo é uma ilusão, tudo é correr atrás do vento, tudo é vaidade. E nós não queremos essa vaidade, Pai. Nós não queremos que a vaidade, o orgulho, domine os nossos corações. Muito pelo contrário, Deus, o nosso coração pertence ao Senhor. Nós queremos ter um coração que agrade o Teu, Deus. Senhor, nós queremos te amar com tudo aquilo que nós temos. A Tua palavra diz: ame o Senhor, seu Deus, com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. É esse o coração que nós desejamos. E nós pedimos, Pai, nos ajude a melhorar. Nos ajude a melhorar todos os dias, Pai, porque há um confronto da nossa carne com o nosso espírito, Deus, e nós desejamos ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Mesmo que seja doloroso, desconfortável por um tempo, Deus, sabemos que esse é o melhor caminho. Então, Deus, colocamos diante de Ti os nossos corações. Eu coloco diante de Ti a vida das mulheres que estiveram presentes nessa live, assim como as mulheres participantes do desafio, assim como outras mulheres que verão a live, né, em outro momento. Coloco diante de Ti, Pai, a vida delas, coloco diante de Ti as famílias delas, Pai, coloco diante de Ti a minha vida, minha família, Deus. Oro para que o Senhor guarde as nossas vidas, para que o Senhor esteja à nossa frente, à nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus, Pai, cubra as nossas vidas, Pai. Venho aqui também orar, Pai, pela nossa nação, para que o sangue de Jesus, Pai, seja derramado pelos 4 cantos dessa nação, pelos bairros, municípios, cidades. Senhor, eu repreendo todo o ataque do maligno, Pai, contra todas as casas, contra as famílias. Eu oro para que a paz que excede todo entendimento, Pai, invada as casas de todos os brasileiros, Pai. Oro para que o Senhor, Pai, nos livre de todo mal. Senhor, tira do governo pessoas que não estão alinhadas com aquilo que Tu tens para nós, Pai. E oro, Pai, por sabedoria dos governantes, aqueles que já estão no governo, Pai, independente se agrada aos nossos corações ou não. Oramos, Deus, para que o Senhor tenha misericórdia, Pai, deles e misericórdia de nós. Senhor, eu oro por sabedoria de todos aqueles que estão governando a nossa nação, Deus. Oro, Deus, para que o Senhor possa proteger a nossa nação, para que a nossa nação seja ainda uma terra de avivamento, Deus, que pessoas, o máximo de pessoas possam se voltar para Ti, Deus. Senhor, levanta pessoas com autoridade, com sabedoria, para poder governar municípios, cidades, a presidência, Pai, a nossa nação, os estados. Senhor, levanta pessoas alinhadas contigo, Deus, e proteja todos nós, Pai. Alinha os nossos corações com a Tua vontade, Pai. Não permita que o nosso orgulho, que o nosso ego, não permita que nada daquilo que não agrade o coração do Senhor venha influenciar nos planos que o Senhor tem determinado para nós. Eu oro, Pai, para que o Senhor proteja todas as famílias, todas as casas das mulheres aqui presentes. Oro para que seja um final de semana abençoado na Tua presença, que portas possam se abrir, aquelas que Tu deseja possam se abrir, Pai, aquelas que Tu não deseja mais possam se fechar. Eu oro para que o Senhor abra também os nossos olhos e ouvidos espirituais, Deus, para que possamos ver as situações do nosso dia a dia, Pai, pela ótica dos Teus olhos e não pela ótica limitada daquilo que temos, Pai. Coloco diante de Ti a vida de todas nós e Te agradecemos por mais uma oportunidade de vida que o Senhor nos concedeu. Em nome de Jesus. Amém, minhas lindas? Obrigada, né, por estar... Travou, meu Deus? Aí, voltou. Gente, obrigada por estarem aqui, que seja um final de semana abençoado na presença de Deus, tá bom? Curtam a família de vocês, desfrutem o máximo que puderem, porque a nossa família é um presente de Deus para nós. É um empréstimo do Senhor para nós, que a gente possa desfrutá-los, né? O máximo que pudermos, sabe? Então, desfruta bastante da tua família, libera o teu coração, sabe? Se alinha com quem você tiver que se alinhar, pede perdão para quem você precisa pedir perdão. Abre espaço no teu coração, Deus está trabalhando já na tua vida, tá bom? E tem grandes coisas que Ele tem reservado para você e para tua família. Uma decisão tua pode modificar toda a rota da tua família. Um perdão liberado muda a rota da tua vida, da tua família e da tua geração, tá? Então começa com você que está aqui, né? Está aqui falando comigo, que estamos aqui conectadas a Deus, tá bom? Deus é contigo, Deus é com vocês, Deus é conosco, tá bom, minhas lindas? Um beijo. Excelente final de semana aí pra vocês.